Quando Xi Jinping chegou ao poder em 2012, alguns previram que ele seria o líder mais liberal do Partido Comunista Chinês por causa do perfil discreto e do histórico familiar. 10 anos depois, a realidade é bem diferente. Prestes a garantir um terceiro mandato e se estabelecer como o líder mais poderoso desde Mao Tse-tung, Xi demonstrou uma ambição implacável, intolerância à dissidência e um desejo de controle que se infiltrou em quase todos os aspectos da vida cotidiana na China. Conhecido a princípio como marido de uma cantora popular, emergiu como um líder de aparente carisma e uma narrativa política hábil, mas pouco se sabe sobre a vida pessoal do dirigente chinês. Ainda que a família fizesse parte da elite do partido, Xi não parecia destinado a essa posição. O pai Xi Zhongxun, um herói revolucionário que se tornou vice-primeiro-ministro, foi expurgado durante a Revolução Cultural de Mao. Xi foi relegado ao ostracismo pelos colegas de classe e perdeu uma irmã que cometeu suicídio por causa das perseguições, experiências que contribuíram para um distanciamento emocional e psicológico desde muito jovem. Aos 15 anos, foi enviado para o centro da China, onde passou anos carregando grãos e dormindo em cavernas. Ao tentar entrar no Partido Comunista, teve o pedido rejeitado várias vezes pelo legado familiar. Quando conseguiu, em 1974, começou de baixo como chefe do partido em um vilarejo. Em 1999, se tornou governador regional de Fujian, em 2002, líder provincial do partido em Zhejiang e depois em Xangai em 2007. Nesse meio tempo, o pai foi reabilitado na década de 1970 depois da morte de Mao, o que fortaleceu a posição de Xi. Em 2007, foi nomeado para o Comitê Permanente do Birô Político, o órgão decisório máximo da China, e 5 anos depois subiu ao topo, substituindo Hu Jintao. Os jovens chineses retornaram nesta quarta-feira às aulas com novos livros didáticos. É que o material escolar agora passa a contar com o pensamento de Xi Jinping, uma forma de incluir a ideologia política do presidente do país no currículo nacional como medida do Ministério da Educação. Acho que isso pode ajudá-los a entender os assuntos de Estado da China. Ele é o principal líder da China no momento e sua forma de pensar indica o caminho que a China vai tomar e a direção que a sociedade vai tomar no futuro. Acho bom as crianças entenderem isso. Um comunicado do governo sobre o novo currículo escolar descreveu que os professores do ensino básico devem plantar a semente do amor ao partido, ao país e ao socialismo nos corações dos jovens. Os novos livros didáticos têm várias frases do presidente e imagens de seu rosto sorridente. A doutrinação das crianças com o pensamento de Xi Jinping ocorre no momento em que o Partido Comunista organiza uma campanha para combater o que considera como influências corruptas sobre os jovens, que vão dos jogos eletrônicos até ferramentas educacionais estrangeiras. Os livros didáticos para as crianças mais velhas abordam temas ainda mais complexos, como a indústria aeroespacial chinesa e o caminho para se tornar uma grande potência moderna e socialista. Alguns pais expressaram irritação com o currículo, mas se recusaram a gravar entrevistas para a France Press. Para pesquisadores da política chinesa, o novo programa visa promover o culto ao presidente chinês e incutir um senso de nacionalismo junto à população. Muitas lendas da mitologia chinesa fazem referência ao imperador de Jade. Deuses, homens e até animais agem de acordo com suas ordens e recebem bênçãos dele. Como governante supremo do céu e um dos primeiros governantes da China, o imperador de Jade era o padrão ao qual todos os reis e líderes aspiravam. Ele era sábio, benevolente, caridoso e justo. Suas histórias normalmente enfatizam essas virtudes, bem como seu poder, seja trabalhando por conta própria ou comandando outro imortal para fazer a sua vontade. O imperador de Jade usa toda a sua autoridade para melhorar a vida na Terra e manter a ordem no céu. A mitologia chinesa forneceu muitas lendas de origens possíveis para o imperador de Jade. Algumas das histórias mais comuns dizem que ele era como a maioria dos outros imortais taoístas,
nasceu como humano. De acordo com uma dessas lendas, mesmo como mortal, seus poderes e longevidade eram incomparáveis. Ele viveu como um príncipe herdeiro de uma terra mítica, conhecida como o Reino da Felicidade Pura e luzes e ornamentos celestiais majestosos. Embora ele fosse humano, ele emitiu uma luz tão brilhante que brilhou por todo o reino. Ele se mostrou inteligente e gentil, dedicando toda a sua infância a ajudar os necessitados. Quando ele se tornou rei, fez do seu reino um lugar de paz e prosperidade, onde as necessidades de todos eram plenamente atendidas. Depois de várias centenas de anos, ele atingiu o nível mais alto de iluminação e se tornou um deus. Ele foi criado no início do mundo e era imortal desde sempre. Nessas histórias, ele costuma ser o responsável pela criação da humanidade. Embora Nua seja normalmente creditada por formar os primeiros humanos a partir do barro, ocasionalmente é contado que ela os fez sob o comando do imperador de Jade, ou que ele foi o criador. Um aspecto de sua origem com a qual a maioria das tradições concorda é que o aniversário do imperador de Jade ocorre durante as celebrações do Ano Novo. Ele participa intensamente das festividades e se acredita que ele julgue e recompense as pessoas por suas ações no ano anterior. Embora o imperador de Jade fosse considerado um governante gentil e atencioso, ele ocasionalmente mostrava toda a extensão de seu poder. Um exemplo disso é a história de como ele se tornou o governante dos deuses. No início dos tempos, tanto o céu quanto a terra estavam sob ataque quase constante. Monstros horríveis aterrorizavam os primeiros humanos, enquanto os demônios atacaram os imortais no céu. O imperador de Jade naquela época era um imortal típico que não tinha poderes além dos de qualquer outro sábio. Ele estava frustrado por não poder fazer mais para aliviar o sofrimento das pessoas ao seu redor. Então, ele se retirou para uma caverna isolada para meditar e aperfeiçoar seu conhecimento do Tao. Ele passou por mais de 3.000 provas, cada uma das quais durou 3 milhões de anos. Nesse tempo, um poderoso demônio surgiu e desejava colocar o céu e a terra sob seu domínio. Depois de completar milhões de anos de constantes ataques, o demônio tinha certeza de que ninguém tinha o poder de matá-lo. Os imortais tentaram travar uma guerra contra esse terrível inimigo, mas foram incapazes de lutar contra ele. O demônio derrotou todos eles facilmente e estava a caminho de se tornar o governante de toda a criação. Pouco depois da campanha fracassada contra o demônio, o imperador de Jade emergiu de seu longo isolamento. Sem saber do que estava acontecendo, ele começou a repelir monstros e tornar a terra mais habitável para os humanos mortais. Entretanto, ele viu que algo estava terrivelmente errado quando percebeu um brilho maligno se espalhando no céu. Chegando lá, ele soube que os deuses haviam sido dominados por uma terrível fonte do mal. Confiante em seus próprios poderes, ele desafiou o demônio para uma batalha 1 contra 1. Foi uma luta terrível que nivelou montanhas, esvaziou os mares e fez a terra tremer. Por ser mais sábio e agir por benevolência ao invés de ganância, o imperador de Jade finalmente foi capaz de derrotar o demônio. Os exércitos do demônio se espalharam e foram facilmente derrotados pelos imortais e seus aliados humanos. O imperador de Jade se tornou o primeiro governante, tanto dos imortais quanto da humanidade. Ele era reverenciado como o rei do céu e da terra, porque havia salvado ambos do maior mal que eles haviam enfrentado. Pois é, e se o verão lá fora, na Europa, né, tá escaldante, como se disse a questão da temperatura, a seca preocupa e preocupa muito. Não só a seca, mas os incêndios também. Nós temos umas imagens divulgadas por drones que mostram um importante rio, por exemplo, da China, com um leito praticamente inexistente. A situação
Vamos entender um pouco mais todos esses problemas que a China está enfrentando nesse momento, como lidar com essas condições climáticas e o que isso pode representar. 11h39, mais um destaque internacional. Metade da China sofre com uma grave seca, em meio à onda de calor mais severa já registrada na história do país.